cristianismo começa dentro de casa, não começa na igreja. É fácil eu ser uma bênção aqui no púlpito. Quem vai dizer se eu sou uma mulher abençoada é o João. Porque o João me assiste nos meus piores momentos. Ele me vê fraquejando, ele me vê falhando, ele me vê no dia da ira, ele me assiste na TPM, ele já me viu doente várias vezes. Ele conhece toda a minha fragilidade, minha estrutura. Então só ele e os meus filhos podem dizer se eu sou crente ou não. Porque ser crente aqui no púlpito, gente, é fácil. Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade. Eu posso falar, tem um tanto de gente que Deus está usando, mas não está aprovando. Porque Deus usa mula, Deus usa pedra, a obra dele não será parada por causa de homens. Agora, dura coisa é ser usado por Deus, mas não ser aprovado por ele. Grande ruína eu tomo sobre a minha própria vida, se eu estou interessada em ser usada e não aprovada. Porque o usado por Deus é aquele que vai dizer naquele grande dia, né? Mas em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expeli demônio. Em teu nome eu curei os enfermos. E aí, te conheço? Fica longe de mim. É simples assim, a Bíblia deixa isso muito claro, o Senhor deixa isso muito claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que obedece o meu Pai. E se nós obedecemos a Deus, é impossível. Se vocês dois, casal, se vocês dois estão obedecendo a Deus, é impossível o seu casamento não colher os frutos dessa bênção. Pois é, Helena, mas lá em casa só eu obedeço. O outro nem crente é. Então, a bênção de Deus entra pela sua obediência. Quando Deus trabalha, Ele precisa da obediência de um. E Ele pode transformar a sua casa pela sua obediência. Então, para de colocar a responsabilidade no outro. Às vezes você está aqui nesse encontro hoje, seu marido nem quis vir, sua esposa nem quis vir. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em você ser uma bênção. Gente, a salvação é individual. E a gente preocupa muito nesses dias com a salvação do outro. A vida do outro. Engraçado, a gente não preocupa com o outro quando é para orar pelo outro. A gente não ora pelo outro, mas a gente preocupa com o pecado do outro. Nossa, você viu a saia da irmã? Nossa, você viu a tatuagem do irmão? E o piercing, e o alargador, e a sua língua. O Senhor não nos habilitou como juízes. Ele falou que nós não temos habilidade para julgar. Esse não é o nosso papel. Quando a Bíblia fala de nós julgarmos, ela usa essa palavra, ela está falando de discernirmos entre o bem e o mal para a gente. Então você vê o que é mal e se afasta do mal. Você julga o mal, você julga a circunstância, você julga a reação, e você escolhe para você fazer diferente. Mas você não coloca ninguém no céu e nem no inferno. Só Deus tem essa habilidade, porque só Ele conhece a história completa do início ao fim. Só Ele sabe como é o coração humano, só Ele sabe o que levou as pessoas a andarem por esse caminho. Por isso que existirá um julgamento. E por isso que nós somos justificados em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos ser justos em nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. Nenhum ser humano é capaz disso. Então, em síntese, se preocupe com o outro, olhe para o outro para orar por ele, para ser resposta na vida dele. Mas você pare de olhar aquilo que o outro falha e cuide das suas próprias falhas. Se você se ocupar das suas próprias falhas, isso já vai ocupar o seu tempo o suficiente. Mal vai sobrar tempo para fazer uma hidratação no cabelo ou a barba. Porque lidar com as nossas próprias falhas, sermos aperfeiçoados em Deus, demanda tempo, entrega, rendição e preocupação diante de Deus com aquilo que somos e estamos nos tornando. Mas nós estamos tão ocupados com a vida dos outros, que não cuidamos do nosso próprio pecado, das nossas próprias falhas, não somos aperfeiçoados no nosso caráter, porque estamos preocupados com a vida alheia. E isso começa dentro de casa. Ah, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Eu me esforço sozinho. Mas você não vê o seu pecado. Você não vê a sua murmuração. Você não vê a sua incredulidade. Você não vê a sua falta de fé, a falta de esperança. Você não vê a sua rispidez.
Ah, mas minha mulher, vou te contar, viu? Quando a gente era solteiro, era uma gracinha, era uma princesa. Agora está uma mocreia. Fala só bobagem, me xinga o tempo inteiro. Eu já chego dentro de casa, ela já fica me enchendo a paciência. Mas você não vê que você é grosso, que você é duro, que você não é mais aquele cara romântico, que se lembrava das datas. Você vai com casca e tudo. Quer ir para os finalmente sem preliminares, usa a outra. Não presta atenção, liga no automático, ela está querendo abrir o coração para você, falar como ela se sente, você fala assim, aham, mas a gente vê que você está totalmente desligado. Trata a sua esposa como se ela fosse sua empregada doméstica. A gente costuma colocar o holofote no defeito do outro, mas a gente ignora os nossos próprios defeitos. Então, cuide de obedecer a palavra de Deus, que quando você começar a amar a Deus, obedecendo a Deus, a bênção começa a entrar pela sua vida. A nossa oração tem que... Sabe, às vezes a gente leva o cônjuge diante de Deus, quase que a gente pede para matar. Uma amiga minha fazia isso. Ela voltou para o Evangelho, depois de muitos anos, desviada. Nesse tempo que ela estava desviada, ela casou com um cara que não conhecia Jesus. E aí, depois que ela voltou para Jesus, arrependida, quebrantada, começou a frequentar a igreja, o marido dela nem aí, achando que ela estava ficando esquisita, ficando feia, que ela não queria mais tomar cerveja com ele. Aí ela chegava da igreja, o marido começou a se irritar com ela, falou assim, e aí, deu dinheiro lá para o pastor? E aí ela devolvia na mesma moeda. Aí um dia ela estava orando diante de Deus, falou, Deus, acaba com ele, leva ele, porque eu casei com o homem errado. E Deus, ela estava dirigindo, orando, e Deus mostrou uma grande ferida no braço dela. Foi tão real que ela levou um choque, parecia um queimado. E ela levou um choque assim, e Deus falou assim, a ferida é você. Quando eu curar você, eu curo seu marido. Porque você conhece a palavra, mas não vive a palavra. Começa a orar pelo seu marido. Aí ela começou a orar pelo marido, e ela levava ele em condenação diante de Deus. Senhor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fala mal do seu servo. Não é assim que é para você orar por ele. E Deus mudou a oração dela, e essa mulher começou a abençoar esse homem, começou a orar por esse homem. E aí um dia, ele comprava cerveja, ela abria a cerveja, jogava tudo na pia. Ele queria matar ela. E ela vinha orando por ele há um tempo, nada acontecia. Aí Deus falou para ela assim, aí um dia ele estava na garagem com um amigo de Goró, e Deus falou com ela assim, ele tem cerveja na geladeira, abre a cerveja, faz tira-gosto e leva para ele. Como é que é? Não queira ensinar o Espírito Santo a trabalhar. O Espírito Santo sabe o que faz. Mantenha-se alinhado com ele. E ela preparou o tira-gosto que ele mais gostava. Abriu a cerveja, estupidamente gelada, colocou o copo para ele e para o amigo. E desceu as escadas com a bandeja, tudo arrumadinho. Chegou na garagem, ele estava lá com um amigo dele, ele olhou para ela, olhou para a bandeja, olhou para a cerveja. Palhaçada é essa? Ela falou, palhaçada nenhuma. Eu estou servindo você e seu amigo. Deixou a bandeja e saiu. Daqui a pouco ele tratou de dispensar o amigo. Subiu com a bandeja. Colocou a bandeja em cima da pia, pegou a cerveja, jogou na pia e falou assim, nunca mais você faça isso. Mas você não gosta? Nunca mais faça isso. Nunca mais ele bebeu cerveja. O que Deus fez, o que passou pela cabeça dele? Não tenho a menor ideia. Mas Deus trabalha. Preocupe-se você em obedecer o Senhor. E obedecer ao Senhor é a maneira de amá-lo. Não adianta você frequentar a igreja e ser empregado de Deus, trabalhar para Deus, fazer tudo para Deus, sendo que você não ama e não obedece a Deus dentro da sua casa. E é impossível a gente amar a Deus sem obedecer. É tão interessante que essa semana eu li uma frase que um dos ladrões que estavam do lado de Jesus foi salvo. Para que houvesse esperança. Mas só um. Para que as pessoas não se distraiam.
para que as pessoas se arrependam. Ele podia ter salvado os dois? Podia. Um teve a atitude de entrar debaixo da misericórdia de Deus. O outro zombou. E Jesus disse a um só: você estará comigo no paraíso. Hoje as pessoas banalizam a graça e pensam: não, hoje tem Jesus, a gente pode pecar. Não. Deus continua sendo o justo juiz. E Ele envia os profetas. E a palavra dele está sendo pregada. E as pessoas têm acesso à palavra pela televisão, pelo YouTube. Mas a porta da graça vai se fechar. Juízo vai ser executado. E ele começa pela casa de Deus. Saul zombou. Saul se sentiu tão seguro. Não, Deus me ungiu. Deus me ungiu, estou ungido. E aí ele começou a tomar decisões pela própria cabeça. E pareceu agradável aos olhos de Saul que a sugestão dos soldados fosse melhor do que a ordem de Deus. E muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente acredita nisso. Que o conselho da amiga seja melhor do que a ordem de Deus. Que o conselho de colega de trabalho, ou do psicólogo, ou do conselheiro, seja melhor do que a ordem de Deus. Então, sabe aquela sua amiga que fala: seu marido está te enchendo muito a cabeça? Larga esse homem para lá, a fila anda, minha filha. Mas o que a palavra de Deus diz? Que ele odeia o divórcio. O que a palavra de Deus diz? Honra os teus votos. O que a palavra de Deus diz? Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te mandarem contigo, te pedirem a túnica, dê também a capa. Perdoe até 70 vezes 7. Mas às vezes a gente pega só parte da palavra de Deus, aquela que é fácil de cumprir, e essa a gente assimila. Mas aquilo quando estreita para a nossa carne, choca com a nossa vontade, aí a gente descarta. Mas Deus continua o mesmo. E o que parece ser bom para você, nem sempre é bom para Deus. Nem sempre coincide com a vontade de Deus. Então obedeça a Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E isso em todos os âmbitos. Mas nós estamos nos referindo especificamente nessa manhã ao seu relacionamento familiar, ao seu casamento. Quanta impiedade nós trouxemos para a nossa cama. Porque parece legal. Todo mundo está fazendo. Todo mundo vai no sex shop, gente. O que tem? A gente tem que apimentar o casamento. E a gente pega o modelo da pombagira e traz para a cama. E ela é insaciável. Hoje ela te pede isso, amanhã um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais. E quando você pensa que não, Satanás está mandando no seu relacionamento sexual. E te parece bom. Como pareceu bom a Saul as ovelhas e os carneiros gordos como sacrifício? Tem muita coisa boa na nossa vida que tem que ser abandonada para que o melhor, o excelente, tome lugar. Eu não estou falando... Gente, eu estou falando aqui com adultos, então eu não vou ter meias palavras. Nós todos aqui somos casados, somos adultos. Não vou dizer meias palavras. O modelo de Deus é sempre melhor. Não tem sem graça no modelo de Deus. Se o seu sexo ficou sem graça, e você teve que buscar reforço, tem alguma coisa errada aí. Porque o padrão de Deus é o melhor. A sexualidade não precisa de ninguém pendurado num lustre, não. Nem vestido como uma prostituta. O sexo pode ser extremamente prazeroso. E Deus deu para a mulher um órgão que não tem nenhuma utilidade, a não ser sentir prazer. Então Deus quer que nós mulheres nos alegremos com o sexo. Quando você lê Cantares, aquilo não é uma linguagem figurada, não. Aquilo está falando de prazer sexual. Deleite que Deus deu para os seus filhos, mas que nós trocamos pelos manjares de Satanás. Por isso a gente se tornou uma cisterna sem fundo. Começa com um sexo diferente, depois passa por uma pimentada aqui, uma pornô ali para aquecer.
vamos para um motel, para um ambiente diferente. Não, vamos lá e tal. Daqui a pouco vira sexo grupal. Está acontecendo swing entre crentes. Crente até o diabo é. E aí quando vem a devastação na próxima geração. Porque não pense você que o seu pecado sexual não afeta a próxima geração. Vocês acham que nós chegamos nesse mar de impiedade que nós estamos vivendo hoje por causa de quê? Nós chamamos, nós autorizamos Satanás a atingir os nossos filhos. Quando nós desobedecemos ao Senhor e trazemos o modelo de Satanás para a nossa sexualidade. E o resultado está aí. Uma galera perdida na sua sexualidade. Uma galera confusa. Uma galera órfã. Pergunta para 80% dos homossexuais como é que é o relacionamento deles com o pai. A mãe é super poderosa. A mãe resolve tudo. Mulher macho. Ela é independente, ela trabalha, ela faz, ela acontece. E o pai é um banana. Ou um cara violento. Um cara duro. Um cara que não sabe o que é paternidade. Porque paternidade é correção, é limite, é segurança. Mas também é amor, é colo, é afirmação. Meu filho, eu amo você. Está tudo trocado. Nos divorciamos do modelo bíblico e nos casamos com a novela. Nos casamos com o BBB. Nos casamos com a literatura desse tempo, com as ideologias desse tempo. E queremos ter uma próxima geração saudável? Não vai rolar. É tempo de nós nos arrependermos como pais e chorarmos e pedirmos, Senhor, lava a nossa cama, lava a nossa impiedade no sangue de Jesus e tem misericórdia dos nossos filhos por tudo que nós já praticamos. Por que Deus mandava matar os adúlteros, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? É porque Deus é mau? É porque ele tinha que interromper o fluxo do pecado, da proliferação da impiedade. Naquela época não tinha Jesus, o sangue de Jesus não podia entrar. E se matasse todos os bezerros do mundo, não ia dar. Eu tenho cá para mim, que ele perdoava. Se aquele casal que tinha adulterado se arrependesse, isso não é teologia não, tá gente? Isso é a opinião da Helena, abre aspas. Eu tenho cá para mim, porque Deus é um Deus misericordioso. Que ele contemplava o coração, e se houvesse arrependimento genuíno, que ele perdoava. Que aquelas almas poderiam ser salvas. Que ele poderia trazer para si aquelas almas. Mas ele tinha que aplicar a justiça, o remédio, para que cortasse a iniquidade pela raiz. Mas hoje, a sede de justiça dele é saciada em Jesus. Não precisa matar mais. Mas não significa que as consequências não aconteçam. Então é muito sério as decisões que você toma. Ah, Helena, mas sabe, o sexo está tão sem graça. Ora. Você pensa que Deus não se importa com o seu prazer? Quando era solteiro, era aquele agarramento no portão. Aí casou, fica aquele negócio xoxo, sem graça. As meninas vão para a cama como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mulher vai, vou lá, né? Cumprir minha obrigação, né? Porque senão ele vai cair no pecado. Para! Não é isso que Deus tem para você, não, mulher. Deus tem alegria para você no sexo. Vinho novo, Ele quer derramar na sua sexualidade. Põe a mão na sua cabeça e ora por você. Eu passei por isso. Depois de 3 filhos, um atrás do outro. Serviço braçal pesado. Eu mantendo a camisa passada, a comidinha feita, a casa limpinha, os meninos em ordem. Pensei, meu marido está feliz. Você pode manter a casa toda em ordem. Essa é a linguagem de amor dele. É o toque físico. Michou. E ele chegou para mim um dia e falou assim, Helena, você não me ama mais? Nossos filhos pequenos, 2 de mamadeira. 2 de fralda. Eu não te amo mais? Vontade de socar a cara dele. Por quê? Porque você não quer namorar mais comigo. O quê? Você só pensa nisso. Fiquei brava com ele.
Me senti injustiçada, vítima. Ô, gente, não sei por que eu estou falando isso aqui, isso não estava no roteiro não, tá? Mas Deus sabe, recebe a parte que te cabe aí. Me vitimizei, como que ele não me entendeu? Eu estou mantendo a casa arrumada, os meninos limpinhos, as camisas passadas, a comida preferida no prato. Como é que ele fala que eu não amo? Aí fui chorar minhas pitangas para Deus. Deus, fala comigo, fala com meu marido. O que está acontecendo? E aí ele me deu Coríntios 7. O corpo da mulher não pertence a ela, senão ao marido. O que é isso? Complô? Vocês dois se uniram contra mim? Mas é melhor obedecer. É melhor obedecer. Deus foi claro. Eu estava orando sobre isso, sobre a minha sexualidade. E eu estava me justificando. Eu estou cansada, eu estou exausta. Ainda tenho que namorar com o marido. Que luta. Uma vez por mês, tá bom. Aí eu orei, Senhor, eu quero te obedecer. Então põe a mão aqui, Senhor. Põe a mão em tudo que o Senhor precisa pôr. Porque o Senhor me comprou por inteiro. O Senhor comprou minha alma, meu corpo, meu espírito. Meus hormônios pertencem ao Senhor. Pai, me ajuda aqui, porque eu não estou sentindo nada. Quando o João chegou, eu falei com ele, meu bem, fui orar sobre a nossa situação. Deus me deu Coríntios 7. A olho dele começou a ficar iluminado. E significa que eu nunca mais te digo não. Parecia que eu tinha dado um presente de Natal para uma criança. Ele falou assim, então hoje tem? Tem. E eu fui como ovelha muda perante os meus tosqueadores. E foi horrível. Foi horrível, foi péssimo. Mas ele ficou feliz. Eu falei, Senhor Deus, me ajuda. O Senhor vai precisar de me ajudar mesmo, Senhor. Espírito Santo de Deus, o meu corpo é seu, me ajuda. Porque não, ele não está funcionando, ele não está respondendo, não, Jesus. Põe a mão aqui, Espírito Santo. Por que você pensa que você não pode falar sobre isso com Deus? O diabo emporcalhou o sexo, mas o sexo dentro do casamento é lindo, é saudável. Deus fez, quem inventou o sexo foi Deus, não foi Satanás. Ele roubou e emporcalhou o sexo. Mas pensa, como que uma vida é gerada? Um novo ser humano é forjado pelo sexo. Olha que coisa mais linda, mais perfeita. O nosso padrão é Deus, não Satanás. Por isso, volte para o modelo original. A segunda vez, já não foi tão ruim. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Eu experimentei no sexo comum o que eu nunca tinha experimentado nos nossos anos anteriores de casamento. Onde há obediência, Deus ordena a bênção. Foi uma mudança radical na nossa vida sexual. Antes de, depois de. E não precisa de nenhum estímulo externo. A Bíblia é a palavra, o Senhor é o dono do sexo. E Ele tem deleite, alegria, plenitude para os seus filhos. Então não abra mão e peça ao Senhor para restituir o que o diabo roubou de você.